Dia 17 de abril, hoje vamos ler 2 Reis, de capítulo 8 a 10. Capítulo 8. A sunamita recupera seus bens. Ora, Eliseu havia dito à mulher, cujo filho ele havia ressuscitado: Levanta-te e vai, tu e a tua família, e mora onde puderes, porque o teu Senhor decretou a fome, a qual virá à terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus. Foi com a sua família e habitou na terra dos filisteus durante 7 anos. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu para pedir ao rei que lhe devolvesse a sua casa e as suas terras. Ora, o rei conversava Geazi, o moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contando ele ao rei como Eliseu ressuscitava um morto, a mulher cujo filho ele havia ressuscitado pediu ao rei que lhe devolvesse a sua casa e as suas terras. Disse Geazi: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho a quem Eliseu ressuscitou. O rei perguntou à mulher, e ela lhe contou a história. Então o rei lhe designou um oficial, dizendo: Devolva-lhe tudo o que era seu e todas as rendas das colheitas desde o dia em que deixou a terra até agora. Eliseu foi a Damasco, e Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente quando anunciaram ao rei: O homem de Deus chegou aqui. Disse ele a Hazael: Leva um presente contigo e vai, encontra-te com o homem de Deus. Por intermédio dele, pergunta ao Senhor: Sararei eu desta doença? Foi Hazael a encontrar-se com ele e levou um presente consigo, saber 40 camelos, 40 camelos carregados de tudo o que era bom de Damasco. Veio, pôs-se diante dele e disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti para perguntar: Sararei eu desta doença? Respondeu-lhe Eliseu: Vai e diz-lhe: Certamente sararás. Mas o Senhor me mostrou que ele morrerá. E olhou para Hazael, olhando em seus olhos, até que esse se sentiu envergonhado. Então o homem de Deus chorou. Perguntou Hazael: Por que chora, ó meu senhor? Respondeu ele: Porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogos às suas fortalezas, os seus jovens matarás à espada. Os meninos esmagarás e as suas mulheres grávidas rasgarás o ventre. Disse Hazael: Como é que teu servo, que não passa de um cão, poderia fazer tão grande coisa? Respondeu Eliseu: O Senhor me mostrou que tu há de ser rei da Síria. Então foi embora e voltou a seu senhor, qual lhe perguntou: Que te disse Eliseu? Respondeu ele: Disse-me que certamente sararás. No dia seguinte, Hazael tomou um cobertor, molhou-o na água e o colocou sobre o rosto do rei, de modo que este morreu, e Hazael reinou em seu lugar. Jorão e Acasias, rei de Judá. No 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. Andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da família de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. O Senhor, porém, não quis destruir Judá por amor de Davi, seu servo, porque havia prometido dar-lhe para sempre um descendente entre seus filhos. Nos seus dias, os edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá e levantaram para si um rei, pelo que Jeorão foi a Zair e todos os carros com ele. Ele se levantou de noite com os capitães dos carros e atacou os edomitas, que os haviam cercado.
mas o povo foi para suas barracas. Até o dia de hoje, os edomitas ficaram independentes do domínio de Judá. Libna tornou-se independente no mesmo tempo. O restante dos atos de Jeorão e tudo o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas de Judá? Descansou Jeorão com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. No 12º ano de Jeorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e 1 ano reinou em Jerusalém. O nome da sua mãe era Atalia, filha de Onri, rei de Israel. Andou nos caminhos da família de Acabe, fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Acabe, porque era genro da família de Acabe. Foi com Jorão, filho de Acabe, a Remote de Gileade, na batalha contra Hazael, rei da Síria. Os sírios feriram a Jorão. Assim voltou o rei Jorão para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando lutou contra Hazael, rei da Síria. Então desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porque estava ferido. Capítulo 9. Jeú mata Jorão a Jezabel. O profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: Veste a tua capa, vai para Ramote de Gileade e leva este vaso de azeite contigo. Chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Enis. Entra, faz que ele se levante do meio de seus irmãos e leva-o para uma sala reservada. Pega o vaso de azeite, derrama-o sobre a sua cabeça e diz: Assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te demores. Portanto foi o jovem profeta a Ramote de Gileade. Entrando ele, viu que os capitães dos exércitos estavam reunidos ali. Disse ele: Capitão, tenho uma palavra para te dizer. Respondeu Jeú: A qual de todos nós? Disse ele: A ti, capitão. Então se levantou, entrou na casa e derramou azeite sobre a sua cabeça e lhe disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Destruirá a família de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a família de Acabe perecerá. Destruirei de Acabe todos os sexos masculinos, tanto o escravo como o livre em Israel. A família de Acabe hei de fazer como a família de Jeroboão, filho de Nabate, e como a família de Baasa, filho de Aías. Os cães comerão a Jezabel no campo de Jezreel, e não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. Saindo Jeú, aos servos de seu senhor perguntaram-lhe: Vai tudo bem? Por que veio a ti esse louco? Respondeu Jeú: Bem conheceis esse tipo de homem e o seu falar. Eles, porém, disseram: Isso não é verdade. Conta-nos o que ele disse. Disse Jeú: Eis o que ele me falou. Assim diz o Senhor: Ungi-te rei sobre Israel. Apressaram-se e, pegando cada um a sua capa, estendeu-a debaixo dele no mais alto degrau. Então tocaram a buzina e disseram: Jeú reina. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Jorão, porém, tinha cercado a Ramote de Gileade, ele e todo Israel, por causa de Hazael, rei da Síria. O rei Jorão, porém, voltara para se curar em Jezreel,
das feridas que os sírios lhe fizeram, quando lutou contra Hazael, rei da Síria. Disse Jeú: se é isso que desejais, ninguém saia da cidade, nem escape para ir anunciar isso em Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi a Jezreel, porque Jorão estava se recuperando ali. E também Acasias, rei de Judá, descera para ver Jorão. Quando a sentinela que estava na torre de Jezreel viu a tropa de Jeú que vinha, disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro, envia-o ao seu encontro e pergunte: a paz? O cavaleiro foi-lhe ao encontro e disse: assim disse o rei: a paz? Respondeu Jeú: que tens tu com a paz? Saia da minha frente. E a sentinela anunciou: chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou o rei outro cavaleiro. Chegando esse a eles, disse: assim diz o rei: a paz? Respondeu Jeú: que tens com a paz? Saia da minha frente. O atalaia anunciou também: esse chegou a eles, porém não volta. O guiar do carro de guerra se parece com o de Jeú, filho de Ninsi, pois guia como um louco. Ordenou Jorão: prepara o carro, e prepara o seu carro. Saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e foram ao encontro de Jeú. E o encontraram no campo de Nabote, o jezreelita. Vendo Jorão a Jeú, perguntou: a paz, Jeú? Respondeu ele: que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as tuas feitiçarias são tantas? Voltou-se Jorão e fugiu, gritando para Acasias: a traição, Acasias! Então Jeú disparou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão nas costas. A flecha lhe atravessou pelo coração e ele caiu do seu carro. Disse Jeú a Abidcar, seu capitão: pega-te, lança-o no campo de Nabote, o jezreelita. Lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalo após seu pai Acabe, o Senhor pôs sobre ele esta sentença: ontem eu vi o sangue de Nabote e o sangue dos seus filhos, diz o Senhor, certamente te farei pagar por ele neste campo, diz o Senhor. Agora, pois, pegue-o e lança-o neste campo, conforme a palavra do Senhor. Quando Acasias, rei de Judá, viu o que tinha acontecido, fugiu pelo caminho a Bet-Agã. Perseguiu Jeú, gritando: matai a este também. Atingiram-no no carro na subida de Gur, que está perto de Ibleão. Mas fugiu ele para Meguido, onde morreu. Seus servos o levaram num carro para Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura, junto a seus pais, na cidade de Davi. No 11º ano de Jorão, filho de Acabe, Acasias havia começado a reinar sobre Judá. Então Jeú foi a Jezreel. Quando Jezabel o soube, pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Entrando Jeú pelo portão, perguntou ela: teve paz ele que matou a seu senhor? Ergueu ele o rosto para a janela e gritou: quem é comigo? Quem? 2 ou 3 eunucos olharam para ele, disse Jeú: jogai-a daí para baixo. Jogaram-na para baixo e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e esses a pisotearam. Entrou Jeú, comeu e bebeu. Disse ele: pegai aquela maldita e sepultai-a, pois é filha de rei. Quando, porém, foram para sepultar, não acharam dela senão somente o crânio, os pés e as palmas
das mãos. Voltaram e comunicaram-no a Jeú, que disse: Esta é a palavra do Senhor, a qual falou por intermédio de Elias, o tisbita, seu servo. No campo de Jezreel, os cães comeram a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, num terreno de Jezreel, de modo que não se poderá dizer: Esta é Jezabel. Capítulo 10. Jeú massacra a família de Acabe. Ora, Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria aos líderes da cidade de Jezreel, às autoridades e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: Logo que esta carta chegar a vós, visto que estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também carros, cavalos, uma cidade fortificada e armas, escolhei o melhor e mais digno dos filhos de vosso Senhor e coloquem-o sobre o trono de seu pai. Então lutai pela dinastia de vosso Senhor. Eles, porém, temeram muitíssimo e disseram: Se 2 reis não lhe puderam enfrentar, como poderemos nós? Então o oficial responsável pelo palácio, o governador da cidade, as autoridades e os tutores enviaram essas mensagens a Jeú: Teus servos somos, e tudo o que nos disseres faremos. A ninguém constituiremos rei. Faze o que parecer bem aos teus olhos. O que parecer bem aos teus olhos. Então Jeú escreveu-lhes outra carta, dizendo: Se estáis do meu lado e obedeceis às minhas ordens, tomai a cabeça dos homens, filhos de vosso Senhor, e amanhã, a esta hora, vinde a mim a Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os grandes da cidade que os criavam. Chegada a eles a carta, pegaram os 70 filhos do rei e os mataram. Colocaram as suas cabeças em cesto e enviaram-nas a Jeú em Jezreel. Quando o mensageiro chegou, anunciou a Jeú: Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Disse ele: Colocai-as em 2 montões, na entrada da porta, até amanhã. Saindo Jeú, na manhã seguinte, parou e disse a todo o povo: Vós sois inocentes. Eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem feriu todos estes? Sabei, pois, que da palavra do Senhor que o Senhor falou contra a família de Acabe, nada cairá em terra. O Senhor fez o que falou por intermédio de seu servo Elias. Assim Jeú feriu todos os que sobraram da família de Acabe em Jezreel, como também a todos os seus grandes, os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até que nenhum lhe deixou viver. Então Jeú se levantou e partiu e foi a Samaria. Estando no caminho em Bet-Eked, 2 pastores encontrou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e perguntou: Quem sois vós? Responderam eles: Somos irmãos de Acasias, e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Ordenou ele: Apanha-os vivos. Apanharam-nos vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Eked. 42 homens, a nenhum deles deixou viver. Jeú ordena a morte dos ministros de Baal. Partindo dali, encontrou-se com Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. Saudou Jeú e lhe perguntou: Reto é o teu coração, como o meu coração é como o teu coração? Respondeu Jonadab: É. Então, se é, dá-me a tua mão. Ele lhe deu a mão, e Jeú o fez subir consigo ao carro. Disse Jeú: Vem comigo e vê o meu zelo pelo Senhor. Então o fez sentar consigo no carro.
Quando chegou a Samaria, Jeú matou todos os que ficaram da família de Acabe, destruiu-os conforme a palavra do Senhor, falada a Elias. Então ajuntou Jeú todo o povo e disse-lhe: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú muito servirá, pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes. Não falte nenhum, porque tenho um grande sacrifício a oferecer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Jeú, porém, fazia isso com astúcia, para destruir os servos de Baal. Disse mais Jeú: Consagrai a Baal uma assembléia solene. E eles apregoaram. Também Jeú mandou dizer a todo Israel: E vieram todos os servos de Baal. Nenhum deles ficou que não viesse. Entraram no templo de Baal, e ele se encheu de um lado a outro. Então disse Jeú ao que tinha o cargo das vestes cultuais: Tira veste para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou as vestes. Entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, no templo de Baal, e disse aos servos de Baal: Examinai e vede bem que nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. E entrando eles para oferecer sacrifícios e holocausto, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes: Se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, será a vossa vida pela vida dele. Acabando Jeú de oferecer o holocausto, ordenou aos da guarda e aos capitães: Entrai e matai-os, não escape nenhum. Assim o mataram ao fio da espada. Os guardas e os capitães lançaram-nos fora e enterraram no mais interior do templo de Baal. Tiraram as colunas que nelas estavam e as queimaram. Também quebraram as colunas de Baal e derrubaram o templo de Baal, transformando-a em latrinas até o dia de hoje. Assim Jeú destruiu o culto a Baal em Israel. Jeú, porém, não deixou de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Bet e em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú: Porque fizeste bem em executar o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo o que tinha ao meu coração. Fizeste a família de Acabe, teus filhos até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel. Jeú, contudo, não se preocupou em andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir o tamanho de Israel. Hazael conquistou em todas as fronteiras, desde o Jordão para o leste, toda a terra de Gileade, os Gaditas, os Rubenitas e os Manassitas, desde Aroé, que está perto do vale de Arnon, a saber de Gileade e Bazã. Ora, o restante dos atos de Jeú, tudo o que fez e todo o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas de Israel? Descansou Jeú com seus pais e o sepultaram em Samaria, e Joacás, seu filho, reinou em seu lugar. Os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos.